O falecimento do Papa Francisco está a ser lamentado em todo o mundo. Em Angola, líderes religiosos e académicos manifestaram tristeza pela partida do líder da Igreja Católica, destacando o seu legado de fé, humildade e aproximação entre os povos. O momento da morte é sempre surpresa, porque nós estávamos a contar nesse mesmo dia, logo a seguir à Páscoa. Mas apanhei, pronto, não foi assim uma coisa surpreendente. Foi uma coisa que recebi com serenidade, com paz. Chegou o momento dele, terminou a sua missão, terminou a sua carreira na Terra. Foi com bastante dor e consternação que nós recebemos a triste notícia do passamento físico do Papa Francisco, uma figura incontornável no catolicismo mundial, de um lado. Do outro lado, recebemos como cristãos com alegria, porque sabemos que para aqueles que morrem no Senhor, na verdade, dormem das suas obras, descansam das suas fadigas, porque mesmo na sepultura as suas obras os acompanham. O dom de ter bebido da vida e partilhado, sobretudo, o pensar eclesial do Papa Francisco. De facto, o Papa Francisco é alguém que, embora não estado cá em Angola, que com muita expectativa nós sempre tivemos, esperávamos que um dia isso acontecesse, mas o seu modus de atuação a todos interpela, a sua simplicidade, a sua capacidade de dizer a verdade com sentido de respeito, com um espírito franciscano, com um amor à dignidade humana e trabalha ao longo do seu tempo. Portanto, essas virtudes falaram muito alto. Portanto, e esse amor à Igreja, e não só um amor em teoria, mas é um amor que falava por si, por gestos muito concretos. Esta proximidade com as periferias, quer existenciais, quer aquelas que talvez o mundo não fala delas, mas que elas existem, e ele fez muita atenção e menção constante a essas realidades. A partida do Papa Francisco foi sentida com profundo pesar e reverência. Reconheço o seu impacto como líder espiritual global que tocou corações além das fronteiras confessionais. Encarei a sua morte como um fim de uma era de compaixão, humildade e compromisso com os marginalizados. Ele representava uma liderança pastoral que transcendeu estruturas tradicionais e apontou para uma fé vivida no serviço. Papa Francisco procurou unir as famílias, evidenciando o amor. Temos o legado dos pobres. Francisco escolheu o nome de Francisco. Francisco, aquele homem do século XII, XIII, que se dedicou aos pobres, até beijou os leprosos, fez-se pobre com os pobres. Portanto, o legado da pobreza não é pobreza miséria, não, é pobreza desprendimento, alegria, paz. E ele manifestou um grande sentimento para com os pobres, os marginalizados, aqueles que não estão integrados na sociedade, que se sentem sozinhos. E então isso foi um legado muito grande e creio que não vamos esquecer as visitas às cadeias que ele fez, o beijar os pés dos presos, as prostitutas, toda aquela gente, os homossexuais, toda aquela gente que nós marginalizamos e que ele nos disse que é preciso acolher, são irmãos nossos, precisamos de os acolher. Então esse legado dos pobres, da atenção aos mais pobres, mais marginalizados, esse é um legado que vai permanecer porque foi muito evidente, foi um grande testemunho do Papa. Além dos pobres também temos a ecologia, lá da Tossi, em que nos pede para cuidar da terra. Portanto, também foi um legado extremamente bom e que nós temos que cuidar da terra, porque a terra é nossa e se nós não cuidarmos dela, nós é que vamos sofrer as consequências. Depois também o amor ao próximo.
Quantas vezes nos apelou para amar o próximo. Estamos num mundo violento, um mundo de guerras, um mundo de discórdias, de desuniões. Então ele faz sempre apelo a amar o próximo, a amar os nossos irmãos. Somos todos irmãos, amemo-nos como nos pediu Jesus Cristo. E ele soube, ao longo do seu pontificado, marcar a diferença com a sua primeira aparição. Quem se lembra quando o Papa Francisco toma posse, ele aparece com vestes muito simples, diferente dos outros pontífices, aparece com uma cruz de madeira, também diferente dos outros, e ele mesmo, ao longo do seu tempo, procurou mostrar a simplicidade, procurou mostrar o amor, procurou mostrar, acima de tudo, que precisamos valorizar o ser humano, precisamos valorizar o outro, porque no final somos todos imagem e criatura de Deus. O que mais me marcou neste Papa foi a sua ousadia em ser um pastor com cheiro suave de ovelhas, alguém que andava com o povo, falava com honestidade e enfrentava temas difíceis com ternura e firmeza. A sua voz profética em defesa dos pobres, dos refugiados, da justiça climática e da paz mostrou um Papa profundamente humano e profundamente evangélico. Além disso, a sua humildade, especialmente ao pedir as orações ao povo, logo após a sua entronização, revelando desta forma uma espiritualidade centrada na graça e na interdependência. A Igreja e o mundo perderam um grande pastor, não há dúvida, mas a sua luz continuará a brilhar através dos frutos da sua vida, misericórdia, esperança e justiça que sempre nortearam este grande homem no serviço e na obra do Nosso Senhor. Que a sua alma descanse em paz. Portanto, é um Papa que deixa um legado na sua múltipla dimensão. Falar do Papa Francisco não nos podemos limitar em 2 em 3 minutos, porque é um poço de riqueza, uma presença divina entre nós, em Angola e no mundo em geral. O seu pensar, o seu respirar eram justamente de natureza profética. O seu modo de assumir a vida de uma maneira muito simples, o amor preferencial pelo povo, pelo mais pequeno. Isto é um legado que deixa a Igreja Católica. E, sobretudo, grandes iniciativas, quer do ponto de vista pastoral, quer do ponto de vista de gestão interna e dinâmica interna da Igreja. Portanto, temos agora um grande legado que é de dar continuidade a esta dimensão aberta e de proximidade que ele trouxe à Igreja. Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires, Argentina, a 17 de dezembro de 1936. Foi o primeiro Papa latino-americano e o primeiro da Companhia de Jesus. Eleito em 2013, conduziu a Igreja Católica por caminhos de reforma, atenção aos pobres e defesa do meio ambiente. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.